A situação das lesões de Piquerez e Evangelista. Será que eles podem desfalcar o time do Palmeiras? Vem entender aqui junto com a gente. Tem também o Palmeiras avisando que vai à CBF. Palmeiras vai reclamar na CBF. Quais as possíveis consequências disso? E também o Palmeiras anunciando a renovação de contrato de mais um jogador importante no time. E o Anderson Barros dando uma lapada no Rogério Ceni, né? Rebatendo aí as falas do treinador depois do fim do jogo. Então vamos juntos trocar uma ideia sobre esses 4 assuntos. Muito prazer, eu sou Bruno Ramos e na companhia do meu amigo Orlandias, todo santo dia tem vídeo aqui no canal, tá? Se você já nos conhece, cara, sempre muito importante. A gente repete aqui mais por hábito mesmo, né? Mas, cara, sempre que vier na cabeça aí, já deixa aquele like no vídeo pra gente, que é muito importante. Fechado, meus amigos? E você que não nos conhece ainda, muito prazer, né? Todo santo dia tem vídeo aqui no canal. A gente grava sobre Palmeiras, sobre futebol, muita resenha, entretenimento, debate, tem tudo aqui para vocês. E falando de futebol de maneira leve, que é assim que tem que ser. Fica até o final do vídeo aí, se você curtir, você dá o like. Não dá o like se você não curtir não, porque senão fica aparecendo o vídeo aí para você e aí você nem assiste, né? Você tem que curtir se você gostar. Fechados? Vamos lá. Vamos falar aqui, ó. O Anderson Barros, ele respondeu o Rogério Ceni lá sobre a fala do estilo de jogo do Abel Ferreira, né? Falou que é uma questão ética complicada, porque no último domingo, o técnico do Bahia, o Rogério Ceni, falou da reclamação do Abel sobre o gramado da Fonte Nova, falou que não era legítima, né? Já que o gramado ruim era melhor para o Palmeiras, porque só faz ligação direta entre o Everton e o Flaco Lopes e o Vitor Roque. Ele falou assim, ó, o Anderson Barros, né, respondeu: quanto à crítica do treinador do Bahia sobre a forma como supostamente o Palmeiras joga, não vale a pena perder tempo. Os títulos que o clube conquistou sob o comando da comissão técnica do Abel demonstram a excelência do trabalho desenvolvido. A declaração do senhor Rogério Ceni entra numa questão ética complicada. Eu acho que ele deveria repensá-la. E o Anderson Barros falou pro Globo Esporte, tá? E essa situação do gramado aí, ela foi a polêmica, né? Porque o Evangelista se machucou e o Piquerez, os dois precisaram ser substituídos e o Palmeiras aí disse que o gramado foi um dos principais culpados. Cara, o que você pensa aí a respeito dessa reclamação do Rogério Ceni? Essa rebatida, né, do Anderson Barros não funciona muita coisa, né? Não serve de forma prática para alguma coisa, mas é bom que você pega a hipocrisia, né? Inclusive o próprio Anderson Barros, ele relembrou aí um episódio de julho de 2024, pouquinho mais de um ano, quando depois de uma derrota do Bahia, o Rogério Ceni detonou o gramado do estádio, né? Ele falou que é preferível ter um gramado sintético do que jogar no gramado do Bahia. O próprio Rogério Ceni falou isso. Inclusive fala do Anderson Barros, né? O próprio treinador do Bahia, que ontem saiu em defesa do campo da Fonte Nova, disse um ano atrás, se não me engano, que era preferível ter um campo sintético a jogar no gramado se é a mínima condição da Fonte Nova. Não fui eu quem falei isso, foi o treinador do Bahia, o senhor Rogério Ceni, que aparentemente se esqueceu do que falou em 2024 e ainda complementou, né? Muita gente diz que o Palmeiras colocou o campo sintético no Allianz para ter ganho esportivo para ajudar na recuperação após o show, mas isso não é verdade. O Palmeiras decidiu instalar o piso artificial porque o gramado do Allianz Parque até 2019 era ruim. Não podíamos continuar a oferecer um campo em más condições para os atletas, sejam do Palmeiras, sejam dos nossos adversários. A integridade física dos jogadores está sempre em primeiro lugar. Não é por acaso que desde 2020, quando implementamos o gramado sintético em nossa casa, o Palmeiras é um dos clubes do Brasil com o menor número de lesões. Enfim, manda ver. Bom, um dos grandes problemas que a gente falou de perder pro Bahia ontem foi o quê? Desfalque, né? E o Bahia tá com muito desfalque por quê? Por causa de lesão. Então, assim, o Rogério Ceni fazer tudo isso, assim, mostrou uma pequenice mesmo dele. Falei do caráter, né? Óbvio, quando a gente ouve, eu falo do caráter, mas enfim, eu nem conheço o Rogério pessoalmente, então vou até me resguardar aqui não falando tanto do caráter dele, mas foi bem baixo, assim, o que ele fez, porque ele mesmo tem problemas de lesão, né? Por causa do gramado também. E tem esse lance dele mesmo ter pedido sintético, e o lance assim da ligação direta, dele falar do trabalho de outro treinador, eu também acho bem baixo. E é óbvio, né? Ele é realmente uma pedra no sapato ali do Abel, historicamente, mas o Abel tem um 4-0 em cima dele que, mano, dificilmente ele vai superar, dificilmente ele vai conseguir superar isso. E sendo bem sincero, eu acho que o Rogério é um técnico legal, um técnico ok, mas poderia ser melhor se tivesse um pouquinho mais de hombridade, né? Se fosse um pouquinho melhor como pessoa mesmo, falando aqui. Eu não queria entrar nesse mérito, mas entrando, assim,
No próprio São Paulo ele não deu tanto certo por causa disso, nos problemas dele de bastidores. E no Flamengo, pô, ele tinha um baita elenco, ele ganhou o Brasileiro daquele jeito que foi. Então, assim, ele teve oportunidades melhores na carreira de fazer o que o Abel fez e não conseguiu. Então, não sei se rola um pouco de ciúme dele, um pouquinho de inveja. Como jogador, não tem o que falar. É a mesma coisa. Você comparar a carreira do Rogério como jogador e a do Abel como jogador, é uma coisa você comparar a carreira do Abel como técnico e a do Rogério como técnico, né? Assim, não senta na mesma mesa, não tá na mesma prateleira, é bem diferente. Então, ele como técnico, ele trouxe muito disso que a gente já falava quando ele era jogador, né? Como o Milton Leite falava que ele era chato pra caramba, né? E se mostra cada vez mais isso. Mas, assim, é uma discussão que, infelizmente, acho que empobrece muito o futebol, né? Quando um técnico que é para ali explicar, falar do jogo, ele vai para essas discussãozinhas de boteco, né? De ficar falando essas coisas muito frase pronta, assim, eu acho bem baixo. E uma coisa que ele sabe que aconteceu. O Abel, ontem eu vi a coletiva, ele tava daquele jeito, Abel que não queria estar dando a coletiva, só tá ali porque é obrigação mesmo. O Abel não falou sobre o gramado, o Abel foi perguntado sobre o gramado, é totalmente diferente. Ele não chegou lá e falou: gente, antes da coletiva eu quero falar mal desse gramado. O Abel, inclusive, falou mal antes do jogo, né? Que ali já meio que assim, vai fazer mal para todo mundo. Fez mal pro futebol do Bahia, fez mal pro futebol do Palmeiras, mas na coletiva ele foi perguntado sobre. E aí ele vai responder: ó, você viu como tá, o negócio tava pintado, pô. A gente tava com o uniforme branco, quase que saiu com o uniforme verde de lá. E isso não justifica, obviamente, a derrota do Palmeiras, isso não tem nada a ver. A gente sabe que o Palmeiras teve outros problemas durante o jogo, mas não dá para você praticar futebol num campo desse, né? Só para complementar, o próprio Daronco, né? Ele colocou na súmula, né, ele colocou: ó, informa que o gramado do estádio Arena Fonte Nova não apresentava boas condições para a prática do futebol, estando em estado regular. Relato também que o gramado apresentou praticamente em sua totalidade muita tinta na cor verde para cobrir as suas imperfeições. Então, assim, é um problema relatado em súmula. Então, se o técnico não poder falar de um problema relatado em súmula, e abandona mesmo, né? Aí é assim, aceitar o que a gente tem de ruim no futebol brasileiro e seguir, né? Não tentar melhorar mesmo e, boa, é o que tá tendo. Sempre é a ocasião, né? Os caras olham sempre pro que interessa e você viu que o Palmeiras até saiu em defesa dos outros times lá naquela nota do Flamengo, mas é impressionante como cada um tá só olhando o seu, né? Só mostra, por exemplo, a rapidez que o Rogério Ceni precisou de um pouquinho mais de um ano para o Rogério Ceni mudar totalmente de discurso, né? Vamos falar agora da renovação de contrato. O Palmeiras renovou contrato com o Giai até 2030. O Palmeiras anunciou a renovação de contrato dele até setembro, ele tinha até 2029. Ele chegou em julho de 2024, ele tinha contrato até o fim de 29, então ele ganha aí mais um aninho praticamente, né, até setembro de 2030. Ele que falou que está muito feliz por renovar por mais um ano com o Palmeiras, né? Desde o primeiro dia que ele chegou, ele foi crescendo e agora ele está mais bem adaptado ao clube, melhorou, está aprendendo cada dia mais e também está contente aí com o momento atual do time, brigando por todas as competições. Falou que também se espelha no Flaco Lopes, né? Falou que aprendeu muito com o Flaco Lopes, que é um exemplo para ele ali, que ele vem conquistando seu espaço, e isso custa um tempo para ter adaptação, e falou que se espelha nele, né? E, cara, acho que o time, né? Acho que só o time foi ruim dessa renovação por causa da partida que ele fez outra. Mas eu acho a renovação acertada, porque você viu que já veio o Milan querer buscar ele, né? O Milan fez uma proposta ali quase na casa dos 100 milhões de reais para levar o Giai. Então, já pensando nessas questões de como é um cara... Ele era titular, né? Ele era um titular absoluto antes do Kelvin chegar. Então... O Palmeiras já se protege nesse sentido. E ontem a partida dele não foi boa. Isso aqui vale mencionar, né? Ele não foi. Ele tomou umas entortadas do. Quem que era? Era o Sanabria, né? Que tava jogando na dele ali. Era o Sanabria, acabou com o Giai. Mas só que assim, uma das coisas que eu acho legal no Giai é que ele não fica nervosinho se ele toma drible. Às vezes ele tá sendo humilhado no drible. E ele não apela, ele tá visando a bola. Ele levou um drible do Sanabria, que, meu irmão, e o drible do Sanabria não deu em nada. Né? Então, assim, ele fica em cima do jogador, ele persegue o jogador. Se você pega qualquer outro cara que tem o ego um pouquinho maior, ele leva um drible, o cara já fica brabo, quer dar porrada, quer devolver, quer tomar cartão. O Giai é um jogador que eu gosto, vou falar pra você, eu gosto, acho que ele tem que evoluir, ele, principalmente ofensivamente, né?
nessa questão ofensiva. Ele é quase um terceiro zagueiro, se você olhar, ele é quase um terceiro zagueiro baixinho, que ele faz muito ali do meio para trás. Ele tem a parte física, né, a parte de marcação, de combate dele é muito boa, né, de suporte ali até para o zagueiro para tomar o primeiro drible. Enfim, acho que só o time mesmo, que a torcida xinga o cara, né, renova. É impressionante, o Palmeiras perde um jogo, ninguém mais presta, né, cara? É do lixo, é do luxo ao lixo nesse caso, né? Isso tem se tornado assustador, sim, para mim mesmo, ver o que uma derrota hoje pesa no ambiente Palmeiras, né? O negócio assim, como eu falei, óbvio, não é legal perder do Bahia, o grande problema é ter perdido em casa também, mas o jogo de ontem não era nenhuma loucura se colocar um empate, uma vitória apertada ou até mesmo uma derrota, era um jogo absolutamente normal isso. E o Giai realmente foi um dos piores da partida aí, pô, os caras anunciam renovação, eu teria tomado um pouquinho mais de cuidado com isso, mas falando assim de maneira racional, igual você falou, o Giai era titular e em algum momento foi um dos melhores, inclusive do time, assim, um cara muito regular, ele perdeu espaço pro Kelvin muito porque o Kelvin é muito melhor que ele, não porque ele tava comprometendo, o Kelvin chegou e é melhor que ele, de fato, o Kelvin tem a parte defensiva, tem a parte ofensiva e faz parte do elenco, e aí, em algum momento você vai precisar dos dois, você vai precisar de um, de outro, e o torcedor palmeirense precisa entender isso. E não que assim, eu possa cravar isso, mas o Kelvin também não teria facilidade com o Sanabria ontem. Poderia, eu sei que fosse melhor que o Gia, poderia, mas era o grande jogador. Para mim era o desequilíbrio, tanto o Kaique do outro lado, né? O Kaique na ponta direita, quanto o Sanabria na ponta esquerda. Então, assim, era a potência ali do Bahia, já que eles estavam sem o Jean Lucas e o Caio Alexandre, eles apostaram nos pontos. E aí o jogo fica muito, muito difícil pro lateral. Então, não consigo cravar também que se o Kelvin tivesse ontem, teria tido tanta facilidade assim. E ter um pouquinho a cabeça no lugar também o torcedor, né? Porque, pô, amanhã ou depois o Giai vai lá e faz um jogo bom pra caramba, ele também não é o melhor lateral do mundo, né? A gente faz os memes zoando lá, né, com o Peter Parker colocando óculos, pô, tipo, é o Cafu. É óbvio que é uma brincadeira, né? O cara não é o melhor lateral do mundo quando vai muito bem, também não é o pior, assim, tem que entender as circunstâncias do jogo, tem que entender um monte de coisa aí, e é uma renovação muito acertada, porque em algum momento, muito provavelmente, ele vai ser vendido, e muito bem vendido, vai ser mais um que vai deixar uma grana boa aí pro Palmeiras quando sair também. O que você pensa aí a respeito da renovação de Augustin Riai? Deixa nos comentários aí, rapaziada. É muito importante pra gente que o debate fica bacana aqui também no vídeo, sabendo a opinião de vocês, tá? E também o Palmeiras indo fazer uma reclamação na CBF depois das lesões lá na Fonte Nova. O Palmeiras promete fazer uma reclamação formal junto na CBF, né, sobre as condições do gramado ali na Fonte Nova, onde o Palmeiras perdeu pro Bahia. E ainda no primeiro tempo, o Palmeiras perdeu 2 jogadores por lesão. O Lucas Evangelista e o Piquerez, eles foram substituídos ali, depois que eles sentiram problema na coxa e no joelho, respectivamente, Evangelista e Piquerez. O Murilo, ele chegou a reclamar também das condições do gramado durante a partida, e essa informação foi confirmada pelo Anderson Barros, diretor do Palmeiras. A lesão do Piquerez, em especial, foi só influenciada pelo gramado. Ele, inclusive, chegou a apontar para a cor do campo, né? Falou que uma das consequências era uma cor do campo. Falou: você viu a cor da bola, você viu que a bola tá verde, que produto é esse que eles estão colocando em contato com os atletas? Se você olha ali, até as camisas dos jogadores estavam verdes, tava tudo verde ali, né? Mas o cara rolasse ali, virava o Hulk, dependendo de quem virasse no jogo. E tava tudo muito estranho, né, no gramado do Bahia. Você olhava ali, o Piquerez quase dobrou o joelho, se fosse numa pressão maior, girou, né? Ele meio que faz uma pressão ali, ele poderia ter uma lesão ligamentar ali que poderia comprometer o resto da temporada dele. O Evangelista não se sabe se é 100% devido ao gramado ou pelo que o cara vem correndo nos últimos jogos, né? Mas de fato impactou, né? Impactou na partida. E aí fica o questionamento, né? Cadê a jogadorzada? Será que vamos ter Neymar? Será que vamos ter o Lucas Moura? Toda essa galera aí pleiteando agora por melhores condições do gramado? Porque parece que aquele protestinho deles foi coordenado e clubista, né? Foi só ocasional, porque ninguém vai reclamar agora, ninguém vai falar agora, porque imagino que eles estejam preocupados com a qualidade do futebol brasileiro, né? Pois é, se você for colocar o número de lesões que você tem aí no futebol brasileiro com gramados naturais, assim, não, até porque a maioria, né, dos campos tem pouca. Eu não entendo realmente, sim,
Eu já falei, eu não fico aqui defendendo também, não tem o menor problema quanto a isso. Mas é um barulho assustador para uma quantidade mínima de. Quantos tem hoje na Série A? É só o Palmeiras e o Botafogo que tá com sintético, né? O Furacão não tá. Acho que é só os dois, né? Não sei se tem algum híbrido aí, porque dizem que de Itaquera é híbrido também, né? Porque é bem baixinho, mas enfim. É uma quantidade menos, bem menor, assim, de gramado. Você joga muito pouco no gramado sintético. E aí, você até pegando exemplo ali do próprio Lucas Moura de São Paulo, acho que é um exemplo muito nítido, assim, é o cara que tá tendo problema faz tempo e jogando, para mim, assim, junto com Itaquera, é o melhor gramado do Brasil, que é o do Morumbi. Eu já estive no gramado do Morumbi, sim, é um negócio, é um tapete. O cara tendo problema todo ano naquele gramado, aí realmente você vê que o problema tem outras questões, né? Tem muito departamento médico de clube de futebol aí defasado, né? Ultrapassado. Você vê que tem uma galera aí que não evoluiu. Você vê que vem times europeus procurarem referência às vezes no Palmeiras, né? Tem alguns clubes aí que já estão à frente, mas tem uns times que não evoluíram e aí colocando a culpa no sintético, sendo que o cara tá com problema aí, lesão em todo o gramado. A gente pega o Neymar também, que é o melhor exemplo o Neymar lesionou todos os gramados do mundo, né? Ele lesionou no sintético. No sintético, não, né? Eu acho que no sintético, quando ele lesionou, não foi uma lesão tão grave. Mas assim, ele lesionou lá na França, ele lesionou lá na Arábia, ele lesionou na Espanha, ele lesionou em todo lugar do mundo. Então, assim, realmente você vê que tem vários problemas e os caras fazem sempre uma discussão mais pobre. É isso que eu fico muito preocupado com o futebol brasileiro, né? A discussão é sempre muito pobre, né? É muito curta, assim, sobre o que realmente a gente precisa mudar. A gente tava falando de dinheiro e tal, os clubes não têm condições. E é curioso, né? O Bahia tem o investimento do City, monta um time legal, você vê que os caras estavam com desfalque, mesmo assim o time era legal, e a estrutura básica ali, que é um gramado, os caras não conseguem entregar, né? Porque não tem uma preocupação, né? A preocupação é talvez ganhar o título, é terminar mais melhor na tabela do que eles costumavam terminar antigamente, mas a estrutura fica a mesma. Exatamente, cara. Enquanto o pessoal não elevar o nível da discussão, né, cara, e olhar o entorno do futebol brasileiro, cada um olhando o seu próprio umbigo, a gente vai seguir nessa discussão clubista aí, né? A coisa não anda pra frente. Vou falar agora da situação médica de Piquerez e Evangelista, como que vai se desdobrar aqui a situação dos dois, tá? O Palmeiras, que inclusive se reapresentou na manhã dessa segunda-feira na academia de futebol, depois de perder para o Bahia. E o Palmeiras iniciou a preparação para enfrentar o Vasco, que é nessa quarta-feira, às 19 horas, no Allianz Parque, e é uma coisa muito comum já entre os clubes, né? Aqueles jogadores que atuaram por mais de 45 minutos no jogo, eles seguem atividades regenerativas. Isso é comum em quase todo o clube. Já os outros jogadores, eles foram a campo para trabalhos mais específicos, né? Fazendo ali situações de 3 contra 3, campo reduzido, todas aquelas questões que a comissão técnica do Palmeiras costuma trabalhar. E falando da situação de Joaquim Piquerez e Lucas Evangelista. O Piquerez, ele até postou uma foto hoje falando que tá tudo bem, né? Já postou uma foto ali tratando, né, a sua possível lesão. Ele que foi substituído no primeiro tempo contra o Bahia, ele teve um trauma no joelho direito, ele passou por os exames aí que descartaram uma lesão grave, então ele vai seguir sob observação, mas no momento ele não preocupa para o restante da temporada. Já o Lucas Evangelista, ele é motivo de uma atenção maior do Palmeiras. Por quê? Ele teve uma lesão no músculo da coxa também direita e ele vai passar por mais exames para ver o grau aí da sua contusão e não é descartado uma medida cirúrgica, o que pode afastar o Evangelista por alguns jogos aí do Palmeiras. Não se sabe o tempo certo, mas pode sofrer um afastamento dos próximos jogos do Palmeiras devido à sua lesão. Então, é bem complicada essa situação, né, cara? Essa importância de você ter um plantel extremamente qualificado. E injusto com o Evangelista, né? A gente fala assim, injusto num termo mais abstrato, porque o cara tava comendo a bola. A partida que o cara fez contra o River Plate, pô, barbaridade. O cara foi o termômetro do Palmeiras ali no primeiro tempo, principalmente com um time nervoso, e seria uma baixa absurda, né? E já ficou claro que ele fez falta ontem já contra o Bahia, né? Nessa parte aí, especialmente da criação também. Tomara que não seja grave, óbvio, tem que ver essa questão do grau, porque o Aníbal Moreno teve um problema também durante o Mundial e ficou um jogo fora, depois voltou, né? E voltou, obviamente, mais devagar, depois não ficou muito tempo fora. Agora
tem questão de grau, né? Infelizmente, às vezes pode ser um pouquinho mais grave, do Piqueires a gente já viu que é mais tranquilo, mas é torcer mesmo porque o Evangelista consiga voltar rápido, voltar essa temporada, porque esse que é o problema, né? A gente já tá, acabando setembro aqui, qualquer lesão hoje, às vezes tira o cara do restante da temporada, porque falta muito pouco. Tomara que não, né? Porque realmente tava fazendo muita diferença, e aí o Abel, que tipo, meio que tinha encontrado o time, vai ter que passar por algumas mudanças, né? Porque o André estava bem na frente dos dois volantes ali, aí eu não sei se ele vai fazer só esse movimento que ele fez de colocar o Aníbal, o Aníbal e o Emi Martins ali, continuar o André onde estava, ou recuar o André, enfim, aí é um problema do Abel, mas tomara que não seja nada tão grave, e pensando em Libertadores, né, pelo menos se ele puder voltar para Libertadores, para semi, ficar fora do Brasileiro, óbvio que faria falta, mas se ele tiver inteiro para Libertadores, seria ideal, pelo menos, né? O complicado é torcer para não ser uma cirurgia mesmo, né? Porque ainda que dê tempo do cara voltar, tem toda aquela questão da recuperação, né? Porque às vezes o cara não volta no mesmo ritmo. Tem a questão do trabalho com bola, o psicológico dos caras, tem toda essa questão aí que pesa muito na hora de tratar a lesão, né? O Memphis agora teve um problema de edema também, né? E ficaria poucos jogos fora, e ele estava passando por transição, não fez cirurgia, estava passando por transição, treinando em campo, depois retornou para cuidar na parte interna do clube, né? Então, assim, tá nesse meio que vai e volta. Às vezes é melhor uma interferência mais, como fala, agressiva, né? Mais invasiva, do que ficar também nesse vai e volta. Mas aí, obviamente, os profissionais vão saber melhor, né? Até porque o núcleo de saúde e performance hoje do Palmeiras é muito bom. A gente tem realmente muitos poucos lesionados pro tanto de jogo que o Palmeiras tem feito, né? A gente tem realmente um número assim de pouco. Em algum momento aí da temporada, até mesmo ano passado, a gente teve mais, mas assim, perto do que outros clubes, né, que a gente já citou aqui, a gente tem realmente um número bem baixo. É isso, meus amigos. Trouxemos para vocês na tarde dessa segunda-feira 4 notícias. Falamos do Anderson Barros, né, que deu uma cutucada ali no Rogério Ceni. O Palmeiras também renovando o contrato do Augustin Riai, o Palmeiras indo à CBF reclamar por causa do gramado do Bahia, e as situações de Piquerez e Lucas Evangelista. O que você pensa a respeito? Deixa aí nos comentários, é muito importante para você que você participe aqui dos nossos debates no vídeo também, porque a gente consegue entender a visão de vocês também. Fechado, meus amigos? Se chegou até o fim do vídeo, cara, é muito importante que você deixe o like pra gente, tá? Faz essa ação aí pra gente, que é muito importante. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas, você chegou aqui até o fim desse vídeo, eu presumo que você tenha gostado. Então, por favor, se inscreve no canal aí, seja o nosso companheiro aí nessa jornada, que todo santo dia tem vídeo, tem debate, tem muita coisa importante aí pra vocês. Valeu, um abração, tamo junto e até o próximo vídeo.